Agora vamos trabalhar ciências. Eu vou fazer a leitura do texto, vou explicar. Depois nós vamos para o caderno para estar respondendo algumas questõezinhas, tá? A semana passada, nós vimos em ciências energia elétrica, e aí estava lá no título, energia elétrica e magnética. Mas nós só conseguimos ver energia elétrica, então agora nós vamos ver a energia magnética. Ímãs e o magnetismo. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns metais. Essa propriedade é chamada de magnetismo. O espaço ao redor do ímã, influenciado pelo magnetismo, é o campo magnético. Quanto mais próximo o objeto de metal estiver do ímã, maior será o poder de atração do campo magnético. Por isso, geralmente é preciso aproximar o ímã dos corpos metálicos para que eles se atraiam. Todo mundo já viu um ímã, todo mundo já viu o efeito que o ímã causa no metal, né? Se você aproximar o ímã de algo metálico, ele vai puxar. É um efeito assim, instantâneo, ele puxa, ele suga, né? Então, aqui ó, quando colocado perto do pó de ferro, o ímã atrai os pequenos pedaços de ferro. Os pequenos pedaços de ferro que estão no espaço ao redor dele. Aqui ó, nós conseguimos ver perfeitamente a imagem, certo? Isso aqui tudo é pó de ferro. Quando você põe o ímã, o que vai acontecer? Parece que o ímã puxa, ele chupa todo esse pó para ele, assim ó, gruda tudo nele. Por quê? Porque ele tem um campo magnético que puxa os metais. Atração e repulsão entre ímãs. Um ímã tem duas zonas opostas, polo norte e polo sul, nas quais a capacidade de atração é máxima. Por exemplo, se aproximarmos dois polos diferentes, os ímãs se atraem. Olha aqui, crianças, vamos ver bem aqui, ó. Se a gente aproximar, aqui é o polo norte, lembra que nós falamos? E aqui é o polo sul. Se eu aproximar, aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Se eu aproximar o norte com o sul ou o sul com o norte, independente do que a gente falar primeiro, vai dar o quê? Vai atrair, vai puxar, um vai grudar no outro, certo? Por quê? Porque um é sul, outro é norte. Se aproximarmos dois polos iguais, os ímãs se repelem, quer dizer, eles não se atraem, eles não se grudam. Por exemplo, aqui ó, o norte, o sul e o norte. Então aqui juntou o sul com o sul. O que acontece? Nada. Eles não vão grudar. Aqui é a mesma coisa, ó, o sul com o norte com o sul. Ó, juntou o norte com o norte. Ele não gruda, não. E aqui, sul e norte, sim. Os diferentes se atraem, quer dizer, eles se grudam. E os iguais não vão grudar, não vão ficar presos um ao outro, certo? Os usos do magnetismo. Os ímãs são usados em bússolas, jogos, enfeites de geladeira, entre outros. Televisão, computador, rádio e telefone celular são exemplos de aparelhos que têm algum tipo de ímã em seu interior. Então, tá vendo como a energia magnética ela tá presente em muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós às vezes não sabemos, né? Por exemplo, em bússolas, isso eu já sabia, isso é algo assim. A agulha da bússola ela gira por causa do ímã. Em jogos, naqueles enfeitinhos que a gente põe na porta da geladeira, né? Isso sim, naquele quadro de fotos. Isso sim. Agora, na televisão, no computador, no rádio, no telefone celular, nós temos algumas pecinhas, algum tipo de ímã dentro deles. Que legal, né? E eu, por exemplo, não sabia. Ó, os trens de levitação magnética são movimentados basicamente pela interação entre os ímãs presentes no trem e os ímãs do trilho. Na fotografia, o primeiro trem de levitação magnética na China, em Pequim, em 2017. Ó, que legal, esse trem lá na China, né? Porque lá eles são desenvolvidos. Ele anda à base do magnetismo. Ele anda à base da levitação magnética. Olha que legal, né? Que modernidade. Daqui uns dias isso aqui chega ao Brasil também.
A bússola e o magnetismo terrestre. A bússola é uma das grandes invenções tecnológicas da humanidade. Ela permitiu determinar as direções. Isso favoreceu a exploração marítima e possibilitou uma grande revolução no comércio mundial. A bússola, desde a época de Pedro Álvares Cabral, né? Desde a época dos navegadores eles usam. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção norte e sul. Isso é muito legal. O nosso próprio planeta, lá, ele tem um campo magnético. É meio que um magnetismo. Então, a agulha da bússola, que é um metal, ele vai ficar propenso a apontar sempre o norte e o sul devido a esse campo magnético que tem no nosso planeta. A agulha da bússola aponta para o polo norte geográfico do planeta Terra. Aqui, ó. Isso é uma bússola para quem nunca viu. Aqui, ó. A bússola está apontando para o norte. Certo, quinto ano? Agora vamos para o caderno. Vamos abrir o caderno para fazer a atividade. Bom, galerinha, então agora nós vamos abrir o caderno de vocês, né, que vocês usam para copiar ciências. Como vocês já colocaram o cabeçalho, né, para fazer língua portuguesa, então não precisa colocar novamente. Só escreve, por favor, pula uma linha depois que terminou língua portuguesa, escreve ciências, pula uma linha e escreve responda. O que é campo magnético? O que eu falei, vocês vão lá no textinho, eu vou colocar o textinho aqui no grupo. E vocês vão lá no grupo para olhar o que é. Lá tem a definição. Lá está explicando o que é um campo magnético. Eu falei e está explicando. E lá está falando, tá? No texto. Então, copia a pergunta, responde, pula uma linha. 2. O ímã tem duas zonas opostas, o polo norte e sul. O que acontece se aproximarmos dois polos iguais? Também tem lá no textinho, é só ir lá e olhar, e eu expliquei bem isso. O que acontece com o ímã quando você aproxima dois polos diferentes? E o que acontece quando você aproxima dois polos que são iguais? Simples, muito fácil. Respondeu, pula uma linha. 3. Cite alguns objetos onde os ímãs são usados. Crianças, tem lá no texto também, até eu falei no finalzinho da explicação, eu falei que existem alguns objetos, às vezes alguns que a gente nem sabia que tinha. Então você vai colocar três nomes de objetos que o ímã é utilizado neles, ok? Dúvidas, perguntas, estou à disposição, pode me chamar.